Meus amados, passaria a noite toda ouvindo o nosso amado louvar o Senhor. Eu estava alegrando-me em Deus ali, porque esse hino também confirmou o segundo momento da mensagem. E ele fala sobre as guerras, e é como nós vamos iniciar nesta tarde. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito conosco. Irmãos, se vocês tivessem ideia como está bonito daqui, está muito bonito, viu? Glória a Jesus. Eu quero que você abra novamente no Cantares. Vamos ler Cantares 6 e 13. Falamos sobre duas necessidades que um casal precisa pensar para a sua relação se manter com a chama acesa. E agora vamos falar sobre outras duas. Cantares 6 e 13. Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta para que nós te vejamos. Então, os filhos de Jerusalém perguntam a Salomão: por que olhas para a Sulamita como para as fileiras de dois exércitos? Interessante isso, né? Esse livro de Cantares, para que os irmãos tenham uma compreensão mais clara, ele começa contando a história de um rei que se veste de camponês, desce até o seu reino, não como rei, mas como camponês, se encanta com a beleza da Sulamita, e aí depois ele retorna para o reino. Quando retorna para o reino, ele prepara um grande banquete, uma grande festa, vai novamente no bosque, traz Sulamita para a noite nupcial, a noite de grande festa, e eles então saem do reino e vão para um jardim, para uma terra distante, para uma espécie de bosque, e lá eles se amam. E o livro se conclui eles retornando para o lugar onde ela morava, e ele falando sobre tudo que aconteceu na infância dela. E é interessante que quando a gente lê com mais cuidado Cantares, a gente vai ver que ele chama ela de noiva até casar, e ele só passa a chamar de esposa a partir do momento que elas casam com ele. Quando eles vão se casar, ele chama ela de jardim fechado, fonte reclusa, significando dizer que ela se casou virgem. Sulamita, segundo a maioria dos estudiosos, foi a primeira esposa de Salomão. Depois ele teve mais 300 esposas e 700 concubinas, né? Mas esta foi a que realmente atraiu o seu coração. O livro de Cantares era um livro que era lido em Israel somente por jovens que completavam 21 anos de idade. Porque ele era um livro que deveria ser lido quando o jovem chegava no momento do casamento, né? E aí quando a gente vai observar o livro, a gente percebe que Deus nos dá muitas orientações. E uma das orientações que Deus nos dá, e através desse versículo que a gente leu, é que o casal ele precisa ter muito cuidado e andar em vigilância. Porque existem muitos inimigos que estão rodeando a relação e tentando destruí-la. Tentando destituir a relação do propósito de Deus para nós. Salomão vai olhar para a relação e vai dizer que a relação dele com Sulamita é como dois exércitos, mas não são dois exércitos que se degladiam um com o outro. São dois exércitos que estão unidos com o mesmo propósito. Não é aquele casal que está vivendo um pé de guerra, o marido é o general e acredita que a esposa está a serviço dele. É uma relação onde os dois têm as suas forças, as suas especialidades. É uma relação onde tudo aquilo que falta no homem sobra na mulher, e tudo aquilo que falta na mulher sobeja no homem. Porque foi assim que Deus nos fez. Eu sei que é só lá em casa, mas quando eu coloco o cinto
no lugar, a caneta no lugar, a carteira no lugar. Eu sei que na casa dos irmãos não acontece. Depois eu não me lembro onde foi que eu coloquei. E aí eu vou lá na gaveta, eu abro a gaveta, eu reviro a gaveta de alto a baixo, eu olho para minha esposa e digo assim: minha filha não está aqui não. Eu disse: eu não acredito que eu vou ter que ir aí não. E ela vai lá, coloca a mão, acha. Eu sei que é só lá em casa, na casa dos irmãos não é assim não. Eu sei que os irmãos encontram tudo facilmente, eu sei disso, mas lá em casa é assim. Nós moramos no apartamento do meio, tem um apartamento em cima e outro embaixo. Às vezes nós estamos conversando e de repente ela diz assim: tu ouviu o que foi que... Ela escuta o que a pessoa de cima está dizendo, conversa comigo e ainda escuta qual é a notícia do jornal que está passando. Ao mesmo tempo, irmão. Ao mesmo tempo. A gente não consegue não, só dá para fazer uma corrida cada vez, né? O homem não consegue, é diferente. Por quê? Porque o que falta em mim sobra na Cíntia. E o que falta na Cíntia sobra em mim. Por isso nós somos dois exércitos que temos forças que se unem para um único propósito, que é viver para a glória de Deus. Por isso nós temos o mesmo general, uma mesma missão, uma mesma frente de batalha, batalhamos na mesma trincheira e gozaremos da mesma vitória em nome de Jesus. O nome disso é casamento. Estamos em uma batalha. E eu queria falar sobre alguns inimigos do casamento, falando sobre essa questão da vigilância primeiramente. O primeiro grande inimigo das relações, e principalmente das relações odiernas, das relações atuais, é o grande problema das comparações. Existem pessoas que gostam de fazer comparações depreciativas. Existem pessoas que vão para um determinado ambiente, dois casais, e quando chega em casa a esposa começa a dizer: você viu como é que ele tratava ela? Você viu o que ele dizia? Você viu o que ele não dizia? E aí começa a ver perfeição no marido da irmã, no marido da outra, né? E aí ela então começa a dizer isso, e ele também começa a ver que ela tratava ele diferente. E aí quando chega em casa, meu irmão, Dallas Willard já disse que as pessoas que a gente pouco vê são as melhores do mundo. Como são boas pessoas que nós pouco conhecemos. Vai conviver com o abençoado. Você vê a pessoa uma vez por ano, é uma maravilha. Quando você vê, você chega, só falta matar ele de um abraço. Passa a ver 2 vezes, o abraço já diminui. Vai conviver com ele todo dia. Vai ter dia que você não quer nem olhar, meu irmão. Glória a Jesus. E aí Salomão e Sulamita nos ensinam: quando a gente for fazer comparação, a gente não deve fazer comparação depreciativa. E não precisa abrir o texto. Eu só quero que vocês abram no final a Bíblia. No final é Deus quem fala e a gente vai abrir. Mas eu quero que vocês não abram, apenas observem. Cantares 2, 3, parte A do versículo 3. Olha como é que eles fazem comparação. Sulamita diz assim: Salomão, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Todas as outras são espinhos, ela é um lírio. Aí, quando ele faz isso, ela responde. Veja como é que ela responde. Ela diz assim: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Ela, quando vai fazer comparações, ela coloca ele em situação de superioridade em relação a todos os demais. Ele percebe ela como inigualável e incomparável. Assim também ela percebe ele. E é exatamente assim que nós precisamos perceber o nosso cônjuge. Se queremos fazer comparações, que façamos comparações que enalteçam o outro, que façamos comparações que erga a autoestima do outro, que façamos comparações que sejam capazes de trazer paz, contentamento e alegria no coração do outro. Vamos deixar de olhar para a grama do vizinho. Vamos cuidar da nossa esposa. Sua esposa é única. Seu marido é único. Vocês dois são únicos. A relação de vocês dois é única. Não há absolutamente ninguém que seja capaz de te fazer feliz como ela é capaz de fazer feliz. Tem muita gente pensando em mudar de esposo, pensando que vai ser mais feliz. Eu quero dizer para você que isso não vai acontecer.
Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos capazes de conviver com as diferenças, com as imperfeições e mesmo assim encontrar a graça. E aí eu lembro-me de um livro do Emerson, um bom escritor para casais, quando ele disse que tinha um casal, essa história de casal em restaurante é sério, né? Tinha um casal no restaurante e a mulher gostava muito de fazer comparação e atribulava o coração do marido. Aí ela começou a dizer assim: olha ali, aquele casal da outra mesa, você está vendo que ele puxou a cadeira para ela? E aí o marido foi enchendo. Que acontece isso, irmão, às vezes. Não, acontece ou não acontece, irmão? Aí disse: olha ali, ela está declinada sobre o ombro dele, ele está dizendo alguma coisa no ouvido dela. Aí foi enchendo. Não acredito não, olha ali, ele colocou a mão no joelho dela. E ela ficou tecendo comentário, quando chegou assim no 10º comentário, ele disse: olha ali o que foi que ele fez. Aí ela olhou para ele e disse assim: por que tu não faz também? Ele disse: porque o marido dela está perto dela. Eu não vou fazer isso não, porque ele está lá e ele pode não gostar se eu fizer isso. Mas eu estou dizendo é comigo. Olha, ele ficou atribulado, irmão, e soltou essa piada para ela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de comparação. A gente precisa saber que o nosso cônjuge é único, absolutamente único. Não é assim, irmãos? Quem cuida de vidros pensando que são diamantes, não cuida de diamantes apenas. Cuida de vidros com a consciência que está cuidando de diamantes. Quem cuida de defeitos pensando que são qualidades, não cuida de defeitos apenas. Cuida de qualidades. A sua esposa tem defeito? Tem. Seu marido tem defeito? Tem muitos defeitos. Mas se vocês aprenderem a observar as qualidades, vocês vão perceber que eles são bênção de Deus para a vida de vocês. Como é que a gente pode viver a perfeição? Eu falei isso no retiro passado. Só tem uma forma de você viver a perfeição: é se ele for surdo e se ela for cega. É se ele nunca ouvir nada que ela tem para dizer e se ela nunca vê nada que ele tem para fazer. É a única forma. Olha aí para sua esposa, olha para ela aí. Ela não é cega não? E ele não é surdo não? Então é por isso que o casamento de vocês não é perfeito. Não dá para ser perfeito, mas vai ser feliz para a glória do nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para suportar, e a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de falhas, uma multidão de pecados. Portanto, meu querido, é quase impossível amar conforme Coríntios, capítulo de número 13. A Bíblia diz que o amor nunca falha, o amor perdoa, o amor espera, o amor aguarda, o amor não arde em ciúmes. E aí quando você começa a ler a lista, você fica dizendo: meu Deus, será que eu amo alguém desse jeito? E aí você diz: é impossível alguém amar desse jeito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é possível sim amar com as características de Coríntios capítulo 13. Sabe como? A partir do perdão. Porque a partir do momento que você perdoa a falha do seu cônjuge, tudo aquilo se concretiza na sua casa e na sua vida. E este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então o primeiro inimigo que surge é o inimigo das comparações. Nós precisamos combatê-los. E a gente precisa entender que há sim deficiências. Mas se a gente olhar para as nossas, a gente vai perceber que a nossa esposa é uma santa. O problema é quando a gente está no seminário desse aqui, a gente pega uma pá na mão e fica dizendo tudo que o pregador diz, ele fica cutucando a esposa. Ui, bem feito, né? Com a pazinha, para ti, né? Quando é ele dizendo: bem feito, recebe vaso, né? Tem uns negócios assim. Você vai jogar a pá fora e vai pegar uma enxada, viu? E tudo que eu disser aqui você vai arrastar para você e vai dizer: Jesus, é eu que estou precisando melhorar, é eu que estou precisando ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Quem vai fazer isso, diga glória a Jesus. Primeiro inimigo, comparações. Segundo inimigo, monotonia. Você vive com a mesma pessoa durante dezenas de anos, por toda a vida, acorda, almoça, janta, dorme ao lado dessa pessoa. Como ser capaz de quebrar a monotonia, o mesmismo? Como conseguir romper a barreira da monotonia? Como conseguir transformar essa relação em algo salutar, cheio de novidades, para que a chama se mantenha acesa? Vamos olhar para Cantares que a gente tem um conselho. 2, 4 e 6. Levou-me à sala do banquete. Sulamita está dizendo:
O seu estandarte sobre mim era o amor. Lá ele me susteve com passas, ele me confortou com maçãs, porque eu desfaleço de amor por ele. A sua mão esquerda, ela está falando sobre uma carícia diferente que ele fez. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Mulher detalhista, né? Ela detalhou até como foi que ele agiu quando foi acariciá-la. Só que ela não detalhou só isso não, ela está dizendo assim: a primeira coisa que o meu Salomão fez foi me levar para uma sala do banquete. Ele me levou para um lugar diferente. Legal, né? Você já está incluído nisso aqui, que você trouxe a sua esposa para o Vale das Pedras, no Quixadá, né? E aí daqui a 20 anos, quando o menino tiver 20 anos, daqui a 9 meses, 19 anos no caso, né? Quando o menino tiver 19 anos, você vai olhar para o menino e vai dizer assim: meu filho, eu levei sua esposa para um lugar diferente. Sua mãe, perdão, eu levei sua mãe para um lugar diferente, meu filho. Aí foi naquele lugar diferente que você foi gerado. Então a primeira coisa que você já está fazendo, você fez um investimento que agora você está percebendo que foi baixo. Foi ou não foi, irmão? Até a gente conseguir, quando o irmão diz assim: irmão, é tantos reais, a gente fica preocupado. Meu Jesus, aí quando passa aqui o primeiro dia, a gente diz: Jesus, quando é que tem de novo? E ano que vem? Lá no Donana tinha quantos casais, irmão? Tinha uns 30 casal. Hoje tem 53. Olha, tá vendo aí, irmão? Que coisa boa. Ano que vem vai ter 100, né? Glória a Jesus. É assim, é um investimento que você percebe que é uma bênção. E aí ela está dizendo assim: o meu Salomão me levou para a sala do banquete, gente. Só que ele não me levou só para um lugar diferente, não. Ele me levou para provar comida diferente. Lá eu comi passas e maçãs, coisa que vinhateiro não come. Ela está dizendo: eu comi uma coisa diferente. Ah, irmão, mas é porque eu não consigo levar minha esposa para comer uma comida rara. Leva para o Habib's, irmão. Esfirra quarta-feira é 2. Você compra uma e ganha 2 de carne. De queijo não ganha, não. De carne. Eu falo: vai para um lugar diferente com a tua esposa, como pastel na esquina. Vamos comer o que hoje? Não, a gente vai comer pizza. Aí pede a pizza, come em casa. Que conversa, meu irmão. Vai andando para a pizzaria de mão dada, jogando conversa fora, falando de Jesus. Dos outros não falo não, porque você vai pecar. Mas de Jesus você pode falar 10 anos, que não tem problema nenhum, que ele não tem nada de errado. Não é assim? Ele foi que mandou: fala de mim, glória a Jesus. E aí quando você chega lá na pizzaria, você pede a pizza e, pelo amor de Jerusalém, não sente na mesa para comer. Porque, irmão, tem gente que só senta na mesa para comer, irmão. Isso é uma tribulada, um camarada desse. Meu irmão, você quando sentar na mesa, sente para desfrutar da presença do seu cônjuge. Sente para conversar, para compartilhar a vida. Nós tivemos ministrando lá na cidade dos funcionários. Aí quando terminou, a gente foi almoçar no... Eu me lembrei agora, a gente foi almoçar no Via Sul, no restaurante lá do Via Sul, do shopping. E a gente sentou do lado de uma família e a Cíntia depois observou. Nós estávamos lá almoçando, e aí quando a gente terminou de almoçar, a Cíntia: Danilo, tu percebeu que essa família sentou, comeu e se levantou e não trocou uma palavra. Você sabia que a mesa é também um altar? Você sabia que a gente não coloca qualquer pessoa na nossa mesa? Você sabe quem é que senta na mesa da sua casa? Pessoas que você ama. É assim ou não é, irmãos? É um altar. Jesus estava celebrando a última ceia, e aí Jesus disse assim: um de vós vai me trair. Começaram a perguntar assim: sou eu. E eles começaram a fazer essas perguntas preocupados. E aí de repente aquele que declinava a cabeça no seu peito diz assim: Senhor, quem é? Ele disse: aquele que eu estender a taça e ele molhar o pão na minha taça. Essa era uma atitude que somente amigos próximos faziam. Quando você bebia vinho, estender o vinho para que a pessoa colocasse o pão. Você sabia o que você estava dizendo? Eu quero que alguma coisa minha fique em você, e eu quero que alguma coisa tua fique em mim, porque partículas do pão de Judas ficou no vinho de Jesus, e partículas do vinho de Jesus ficou no pão de Judas. Jesus estava dizendo: Satanás vai entrar no teu coração e já já tu vai me trair, mas eu estou estendendo o vinho para você e te dando a oportunidade de usufruir da minha graça e do meu perdão. Jesus estava dizendo: mesa é lugar de graça, de perdão, de comunhão, de conversação e de alegria. Agora quem senta só para comer, levanta com a barriga cheia e com a alma vazia.
Você gostou do restaurante fulano de tal? Não, não gostei não, meu irmão. Você não gostou não é porque a comida era ruim, não. É porque você não usufruiu daquele lugar. Quando você vai para usufruir da presença da sua esposa, você pode ir para um muquifo. O irmão sabe o que é muquifo? Isso é coisa lá da Barreira, do meu interior, né? Com cai duro, né? Cai duro é um negócio barato que só de R$1 o pastel da rodoviária, glória a Jesus. Eu não sei como é que vai ser o negócio. Mas ela diz assim: ele não só me leva para um ambiente diferente, ele não só me oferece comidas diferentes, como também ele me acaricia de forma diferente. Ele inova. Todo dia você diz assim: minha filha, eu te amo, te amo, te amo. Um dia enjoa, irmão. Eu estava um dia pregando, irmão, um casal disse assim: irmão Danilson, eu já não aguento mais, que esse aqui já diz demais também. É demais. E aí você inova, você ao invés de dizer eu te amo, você diz assim, ó, amo-te, né? Tá entendendo como é importante? Né? Ela vai olhar, puxa, ele mudou. Inova, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta num dos seus livros que ele atendeu um casal que já estava com 20 anos de casado, e a esposa, no dia da noite de núpcias, talvez algum irmão já tenha lido, ela disse: eu vou inovar, vou fazer algo diferente. Aí ela comprou aquela lingerie diferente, colocou uma máscara no rosto, né? Um negócio assim bem diferente, bem sensual, bem diferente para ele. E aí ele era aquele assembleianossauro, né? Aquele crente assim bem. E aí quando ele, né, tem os batistodontos também, né? E aí ele era aqueles assembleianossauro bem. E aí quando ele estava no quarto, ela entrou no banheiro, e aí ela se preparou para ele. E aí quando ela abriu a porta do banheiro, ele olhou para ela e disse: tá pensando que eu sou o Robin Batman? Meu irmão, 20 anos depois, o pastor Hernandes conta que ele recebeu esse casal e ela estava dizendo: ele está pensando que eu esqueci, que ele me chamou de Batman. Me chamou de Batman, eu não sou o Batman não. Então ela ainda estava lembrando, aquilo feriu profundamente a alma da sua esposa. E aí não está no script falar sobre isso, não está no meu esboço, eu não havia pensado em falar sobre isso. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra, é porque a gente precisa trazê-la ao coração dos irmãos. Você precisa perdoar de verdade. Vamos parar com esse negócio de lançar em rosto. Vamos enterrar. David Livingstone diz que tem gente que diz que perdoa, mas é como colocar uma machadinha e deixar o cabo de fora. Qualquer coisinha, pega a machadinha e diz: tu tá pensando que não é assim, irmãos? Tem uma ilustração que eu gosto muito de usar. Criança quando briga, 5 minutos depois está brincando. É assim ou não é? Porque criança não quer saber de ter razão, não, quer saber de ser feliz. Casal briga e depois de 10 anos ainda está brigado por causa de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Meu irmão, deixa esse negócio de razão para lá. Não importa quem tem razão, o que importa é que Deus projetou o casamento de vocês para que a felicidade se estabeleça na casa. Então vamos perdoar de verdade, vamos lançar fora, vamos esquecer, vamos ser capazes de viver um novo hoje, vamos ser capazes de entender que Deus ainda é o mesmo e que Ele pode operar milagres na vida do teu marido e que ele pode nascer de novo a partir de hoje. Ele pode ser uma nova criatura para a glória do nome do Senhor. Quem acredita que Deus faz milagres, diga amém. Amém. Comparações, monotonia e discernimento. O casal tem que discernir. 2,15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Que eram as raposinhas? Eram pequenas ou filhotes de raposas que entravam no meio das vinhas e comiam as flores da vinha. As vinhas possuíam os guardas, e quando a vinha entrava em período de flor, para que então nascesse o fruto, era preciso que os guardas levantassem os galhos das vinhas. Porque como as vinhas, tinham muitas árvores da vide, né? E elas eram muito próximas. O que acontecia? Se o guarda não fosse atento em levantar os galhos, ele não percebia que aquelas raposinhas estavam comendo as flores. E quando elas comiam as flores distante da visão dos guardas. Raposa é muito sagaz.
E aí ele está dando o conselho que a gente deve se guardar das raposinhas. E como é que a gente se guarda? Pendurando os galhos. Levanta os galhos, porque aí as raposas não vão alcançar as flores, não vão poder degustar a flor e o fruto vai nascer. Ele está dizendo que a gente tem que ter vigilância, e nesta vigilância nós temos que ter discernimento, porque existem algumas raposinhas que entram silenciosamente, e se a gente não tiver cuidado e se não trabalhar preventivamente, ela vem e destrói a nossa vinha. A gente precisa cuidar da nossa casa. Existem algumas raposinhas, mas eu quero falar só sobre uma. Eu vou limitar em uma só, porque hoje ainda quero falar sobre resiliência. Eu vou falar sobre uma raposinha chamada desprezo. Desprezo. Existem algumas mulheres que não se sentem amadas, e porque não se sentem amadas não conseguem respeitar. Existem alguns maridos que não se sentem respeitados, e por não se sentir respeitado não conseguem amar. E aí a relação entra num processo de muitas complicações. Um deles é que a mulher passa a desprezar o marido e fazer chantagem. Existem casamentos mesmo na igreja que mulheres fazem chantagem sexual para o marido, definindo hora e data e definindo o que ela deve ganhar, porque ela estará se entregando a ele naquele dia. O que é no mínimo doentio, porque todas as vezes que você não dá ao seu marido aquilo que lhe é devido, que é o seu corpo, ou o esposo não dá à esposa aquilo que lhe é devido, você está municiando uma arma, colocando bala numa arma para que ela atire contra você. Quem vai ser afetado é você. E aí eu quero trazer um conselho para ela, e eu quero trazer um conselho para ele. Eu quero trazer um conselho para as irmãs e também um conselho para os irmãos nesse aspecto do desprezo. Primeiro, para as irmãs: sexo é muito importante para o seu marido. Mandando isso, mas eu queria saber o grau de importância. As irmãs gostam de conversar, sim ou não? Sim ou não? Sim. É bom conversar? Pronto. Imagine passar 2 semanas sem falar nada com seu marido dentro de casa. As irmãs estão imaginando aí? Imagina aí, você passar 2 semanas, entra e sai. Não ia ser horrível, não ia? Não ia ser muito ruim? É preciso que as irmãs entendam que o sexo está para o homem, assim como a conversa está para a mulher. Assim como a mulher gosta de estar saciada no que diz respeito à conversação, ela gosta de falar, gosta de conversar e é bom demais, né? Meu sogro aqui conta que 2 mulheres passaram 30 anos presas, e aí quando uma delas foi liberta, elas foram saindo da prisão, uma olhou para a outra e disse: depois a gente termina. Ainda tinha assunto. E aí a mulher gosta de conversar, e para que você entenda o quanto é importante para o marido também precisa da sexualidade. Precisa da sexualidade. E aí eu quero lembrar para as irmãs: à medida que a idade vai passando, essa necessidade vai diminuindo. Então você está numa posição de privilégio. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que a intensidade vai ser mínima. Vai acabar. Né? Não vai acabar, irmão? Se não for abençoado um comprimido azul, não acaba? Acaba. Agora você vai continuar tendo boca e voz. Já pensou que coisa boa? Você vai continuar podendo conversar até 100 anos de idade. Então, minha irmã, suporta um pouquinho aí na bênção, né? E abençoa o teu marido em nome de Jesus, porque ele vai ter que conversar contigo até ficar velhinho. Glória a Jesus, amém, irmão? É importante isso, né? Então, se é bom para ele a relação sexual, supra essa necessidade dele. Se é bom para ela conversar, conversa muito com ela, mas quem vai ganhar na conta é a mulher, porque vai chegar um dia que ele não vai estar mais tão ativo e ela vai continuar falando e dizendo coisas e coisas, e a gente vai continuar ouvindo e compartilhando a vida com a pessoa que está do nosso lado. Então, para que você entenda a importância, é só você pensar na conversa. Só isso. E aí um conselho para os irmãos, em nome de Jesus: fique acordado 30 minutos quando terminar a relação sexual. 30 minutos. Não acontece, isso aí que é só lá em casa, irmão. Tem um negócio de querer dormir, não tem? Mas é só lá em casa também. Ainda não acabou para ela. Ainda não acabou.
Parece que é simples isso, mas não é tão simples. Você precisa conversar. Você precisa falar do que aconteceu. Ela precisa disso. Para ela talvez esteja começando. E aí o camarada já dormiu. Dá um sono, ele vira logo para o outro lado. Guimarães Rosa disse assim: um animal satisfeito dorme. Guimarães Rosa, irmão, é um atribulado, um animal satisfeito dorme, né? Ele estava falando que o homem às vezes se assemelha a um animal satisfeito. Então, meu querido, passa 30 minutos conversando com ela, né? Depois do banho, depois de tomar aquele banho, você volta e fica conversando. Senta, e aí conversa, e aí vão lanchar, vão beber água, vão conversar. É muito bacana esse momento posterior à relação sexual. Se constrói alianças incríveis. E muralhas são construídas, uma sebe é construída. Você sabe o que é uma sebe? Uma sebe é uma cerca viva. Deus acampa anjos vivos ao redor do teu casamento. Faça um compromisso com Deus hoje à tarde, de não colocar mais nenhum combustível na mão de Satanás para ele destruir ou queimar a tua vinha. Vamos colocar fogo no rabo da raposa que está destruindo o nosso casamento, e vamos viver para a bênção da nossa esposa e para a alegria dela. Esse é o conselho de Deus, que sejamos bênção para a vida da nossa esposa e que recebamos isso em paga, que ela esteja disposta a ser bênção para nós também. Então, meus queridos, vamos vigiar que vai ser bom. Amém? Amém. Meus queridos, vamos agora para a resiliência. Eu quero que você abra comigo. Não faça isso não abra não. Eu ia pedir para abrir, mas ainda não chegou na hora não. Vamos abrir só no final. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar a prova. Você ser provado e mesmo assim sair do outro lado bem. Não desistir em meio às dificuldades. Um crente resiliente é um crente que entra em muitos rios, em muitas tempestades, em muitas dificuldades, e ele sai do outro lado cantando e adorando o nome do Senhor. Um casal resiliente é um casal que enfrenta as muitas tempestades do dia, e é preciso que a gente passe por elas, porque são elas que nos moldam, e mesmo assim estas tempestades, ao invés de gerar atrito, complicação, essas dificuldades geram mais união e fundição. O casal vai se fundindo um ao outro a ponto de um depender do outro. Eu lembro-me que o meu avô faleceu 15 dias depois, a minha avó morreu, e o médico disse que ela não tinha doença alguma. Ela morreu de saudades. Ela morreu porque não dava para viver sem ele. E assim é o casamento, né? Eu fiz uma pergunta para a Cíntia há umas 3 semanas. Não, acho que está com mais, né, amor? Está com 1 mês já, eu acho. Eu fiz uma pergunta, e essa pergunta depois que eu fiz, eu digo: rapaz, por que eu perguntei isso? Nós estávamos num momento de uma conversa tão boa, a gente estava sentindo a presença de Deus conversando, e aí eu olhei para ela e disse: minha filha, se você tivesse que escolher entre Deus me levar ou levar a Milena, o que você escolheria? Pergunta difícil, né, irmão? Né? Tinha irmã que ia dizer assim: é claro que era você, meu filho. E ainda ia colocar na lápide: aqui jaz a minha tribulação. E a Cíntia me respondeu com muita sinceridade. Eu senti peso nas palavras da Cíntia. A Cíntia disse assim: Deus está ouvindo a minha resposta. E eu quero dizer para você, Danilson, que se Deus me fizesse essa pergunta agora, a resposta dele seria esta: eu quero que ele leve a Milena. Eu ia sofrer muito, e nunca mais na minha vida eu ia esquecer o rosto da minha filha. Eu ia lembrar da face da minha Milena todos os dias da minha vida. Mas se eu perder a Milena, você vai me consolar. Se eu perder você, a Milena não tem capacidade de me consolar. Aí me deu uma vontade tão grande de morrer, irmão. Que alegria, né? Fiquei tão feliz. Eu digo: glória a Jesus, posso dormir tranquilo, ela não vai me envenenar. Resiliência é ser capaz de enfrentar dificuldades e continuar firme. Não existe na história da humanidade, acredito eu, um casal mais incompatível que Salomão e Sulamita. O camarada era rei, ela era camponesa. Eles tinham muitas barreiras para enfrentar.
mas estavam dispostos a fazer isso em nome do amor. Por isso o livro de Cantares celebra o amor. E observe que ela não tem vergonha dele. Ele era um rei. Ela poderia ficar inibida de andar com o rei, ou ele sendo rei poderia ficar inibido de andar com a camponesa. Mas ela não se sente intimidada. Existe um momento que ela está dormindo e ele sai, e ela sai desesperada procurando ele, procura os guardas da casa, da rua. Vocês viram o meu amado? Ele diz, não vi o seu amado. Eu já sei onde é que ele está. Ele está na vinha, está lá no jardim. Eu vou para lá. E aí ela vai correndo para o jardim. Quando chega lá, a Bíblia diz que ela pega na mão de Salomão e leva ele na casa da mãe dela. Olha o que diz o texto: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Nós temos aqui a história de um rei que ama uma camponesa, mas quando ama a camponesa, ele se torna camponês para amar a camponesa. Nós temos uma camponesa que ama o rei, mas quando ama o rei, ela se torna rainha para amar o rei. Alguém que é capaz de viver as diferenças e mesmo assim romper os desafios da vida. Você sabia que tem marido que pensa que é rei e pensa que a mulher é camponesa? Enquanto ele ordena, ela simplesmente obedece. E em contrapartida, você sabia que tem mulher que pensa que é rainha e não se lembra que o marido é um camponês e não tem condição de sustentar? Aí ela zera tudo quanto é cartão dele e ele fica numa tribulação tremenda. Se você é rei, meu irmão, ela vai ser rainha. Se você é camponesa, ela vai ser camponesa. Agora você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não tiver do lado uma mulher que te ajude. Amém, irmãos? Amém. Eu lembro da história do Bill Clinton e da Hillary Clinton, né? Eles vinham no carro, estacionaram no posto, abasteceram. Quando terminaram de abastecer, a Hillary Clinton disse assim: Bill, no tempo ele era o presidente dos Estados Unidos, esse frentista aí que veio abastecer, eu já namorei com ele no colegial. Aí quando eles saíram no carro, ele olhou para ela e disse assim: tá vendo, se tu tivesse casado com ele, hoje tu era casada com um frentista de posto de combustível. Ela olhou para ele e disse: engana-se você, Bill. Se eu tivesse casado com ele, ele era o presidente dos Estados Unidos da América. Parece uma pancada, né, irmão? Tem umas pancadas que o camarada leva de graça, né? Mas é uma lição. Você sabe quando é que você vai longe? Quando sua mulher vai do seu lado. Você sabia disso? Crescenzo diz que nós somos como anjos aleijados, que só tem uma asa. Você, marido, só tem a asa direita. Você, mulher, só tem a asa esquerda. Significa dizer que para vocês tomarem voo, vocês precisam estar abraçados um ao outro, e aí vocês vão voar e voar na presença de Deus. Amém, irmão? Amém. O irmão pode olhar para a irmã e dizer assim: você é minha anja. Não tem anja não, viu, irmão? Mas é de uma asa só, uma asa que completa. E aí os dois alçam voo e a graça de Deus é com eles. É assim que acontece, né? Amém. É por isso que no casamento, irmãos, é como você colocar um boi velho e um boi novo numa carroça. Um dia eu estava contando isso aqui, uma irmã se levantou e disse: eu sou o boi novo, ele é o velho. Ficou com raiva. Aí eu disse: não, irmã, tem hora que você é o boi novo e tem hora que você é o boi velho. Ela disse: pô, explique melhor. Vou explicar. Se numa carroça você colocar um boi alto e um baixo, a carroça fica capenga, né? Querendo cair, não dá certo, torta. Se porventura você colocar dois boi velhos, eles não vão ter força para puxar. Dois boi novos, eles vão derrubar quem está em cima. Então você tem que botar um boi velho e um boi novo. O boi velho tem experiência, o novo tem a força. Quando o velho não consegue andar, o novo: bora que eu te ajudo. Quando o velho não sabe andar, quando o novo não sabe andar, o velho diz: bora que eu te ajudo. E aí os dois vão se completando. É assim que acontece. Na agricultura era assim que acontecia. Então existem alguns momentos da vida que a sua esposa é o boi novo, ela tem mais força. Você sabia que tem hora que a mulher tem mais força que o homem? Tem hora que a mulher é uma gigante e o homem precisa ser amparado.
O homem precisa do ombro dela. Existe hora que você é o bom idoso, você tem mais forças, mas tem hora que ela tem mais experiência e ele tem mais experiência. Existem decisões na igreja que nós estamos dirigindo, que quando eu vou tomar a decisão, a minha esposa diz: filha, é melhor fazer isso. Eu digo: glória a Deus, tem razão. Porque naquela perspectiva, a experiência dela foi superior à minha em algum aspecto. Eu preciso compartilhar o meu ministério e a minha vida com ela, para que a gente cresça junto. Então não interessa se você é boi velho ou se você é boi novo. O que interessa é que a carroça de vocês vai chegar no lugar que Deus deseja. Amém, irmãos? Está abençoado. Está abençoado. Então, a primeira barreira que eles enfrentaram foi a barreira econômica. A segunda barreira, a barreira social. Isso é resiliência. Eles eram diferentes. Demais. Seria mais interessante ou mais apropriado Salomão casar com alguém da estirpe social dele, alguém da realeza, alguém que fizesse parte de uma determinada dinastia. Mas aí ele vai lá numa camponesa, cheia de imperfeições e de falhas, e aí dá a impressão que a camponesa não tinha nada para oferecer ao Salomão. Mas quando a gente vai olhar para o texto de Cantares, o Salomão não está preocupado com a posição social da camponesa. O Salomão não está preocupado com as imperfeições, porque o sol gerou imperfeição no corpo da camponesa. O Salomão não vê defeito na camponesa. Sabe como é que ele começa a olhar para a camponesa? Como agora ele é marido, ele pode olhar com mais detalhes. Você sabe como é que ele começa a elogiar ela? Eu vou ler para os irmãos rapidamente. Olha só, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Teus olhos são como pombas, teus cabelos são como rebanho de cabras, teus dentes como rebanho de ovelhas gêmeas, teus lábios são como fio de escarlata, o teu pescoço é como a torre de Davi, os teus peitos como filhos da gazela. Tu és toda formosa, em ti não há mancha, em ti não há defeito. Você sabe por que as raposinhas entram às vezes na nossa casa e cirandam? Porque a gente deixou de olhar para os detalhes. Quem ama vê a roupa engomada, como disse o vídeo. Quem ama vê a cama pronta. Quem ama vê o pão que foi colocado no micro-ondas. Quem ama vê o sacrifício da comida, mesmo que seja comida francesa, né? Reston d'ontem, né? Resto de ontem, né? Mas vê sacrifício. Quem ama vê a esposa acordando de madrugada, como eu estou vendo todos os dias, e levanta a Milena do berço e vai amamentá-la. Quem ama sabe que aquela que está ali do seu lado é a única que vai estar com ele todos os dias da sua vida. Por isso, se você quiser um segredo para que a chama do teu casamento permaneça acesa, olhe para os pequenos detalhes. Olhe para o pãozinho carioca, que ela passa a margarina assim para você, e você come o pão carioca e glória a Deus. Olhe para a sua gravata engomada. Olhe para ele que sai 6 horas da manhã, às vezes montado numa moto ou num carro, ou vai de ônibus, e enfrenta um dia complicado, porque ele está pensando no teu conforto e na harmonia da tua casa. Olhe para aquele que mesmo cansado, quando chega, né, ainda faz algum bico, vai trabalhar em outro emprego, e tem marido que tem 3 empregos, né? A esposa é a Rochelle e o marido é... Como é o nome daquele homem lá? Július. O Július, né? O Júlio tem uns 20 empregos, aquele Július. É preciso que a gente valorize, irmãos, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, e não só valorize, mas observe e fale. Ele olha para os dentes dela e diz assim, faz assim. Aí ela faz. Aí ele diz, é igual um rebanho de cabras gêmeas. Olha que coisa linda. Não tem ondulação, não precisa de aparelho, é todo reto os dentes dela.
É coisa detalhada, mas ele está vendo, ele está dizendo: minha querida, quer saber de uma coisa? Em ti não há mancha. E tinha mancha na Sulamita sim. O corpo dela era todo manchado pelo sol, mas o amor não vê manchas. O amor vê a graça e a misericórdia de Deus. Você sabe quando foi que Deus foi mais misericordioso com a tua vida? Quando Ele te deu a tua esposa. Porque no dia que um câncer acometer a sua vida, se isso acontecer, se acontecer tem um propósito. Se acontecer, o teu Deus vai te fazer passar por esta situação. A única que vai estar do teu lado em todos os momentos vai ser a tua esposa. É ela quem vai suportar a tua vida e quem vai estar do teu lado te restaurando, te resgatando e colocando forças na tua alma. Por isso nós precisamos honrar o nosso cônjuge. Precisamos amá-lo. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Falta 20 minutos ainda, glória a Jesus. Barreira da paixão. A paixão é outra barreira. Você sabia disso? Você sabia que no livro de Cantares Salomão foi rejeitado por Sulamita? Interessante isso, né? Salomão foi rejeitado. Chegou um dia que eles saíram para a lua de mel. Você já pensou, irmão, na lua de mel o camarada ser rejeitado? Eles foram para a lua de mel, para um lugar distante. Alugaram lá um hotel. Foram para o apartamento. Não tinha nem hotel, né? Mas eles foram lá para o apartamento. E aí chegou um dia que ela estava afim de conversar com ele, estava afim de ficar com ele. Ela foi e se deitou. Dormiu. E aí ela conta no livro de Cantares, isso acontece depois, se você quiser ver com mais detalhes, isso acontece no capítulo 5, do versículo 2 ao 6. Ela conta no livro que ele veio até a porta do quarto e ela sentiu o perfume dele entrando no quarto. Ele estava todo perfumado, doido para ter festa, doido para ter avivamento. E aí ele bate na porta e diz assim: por que não abres a porta, ó amada minha, para mim? E ela continuou deitada e disse: eu não quero saber de nada, vou ficar aqui dormindo para lá. Queria dormir, né? Naquela noite ela queria dormir. E a gente tem que respeitar isso também. Queria cochilar. Só que ela se arrependeu quando ele foi embora. Ela disse: cadê meu marido? Aí ela correu para a porta, quando abriu ele já tinha ido embora. Aí ela sai correndo desesperada atrás dele na cidade. E aí ela só vai encontrar ele lá no jardim. Ele vai 2 vezes nesse jardim. Ela sai correndo atrás dele 2 vezes. Uma das vezes é à noite. Nessa segunda vez ela passa por uma situação complicada. Da primeira vez era de dia, quando ela chegou para os guardas e disse: vocês viram o meu amado? Não vimos, ele deve estar aqui. Aí quando ela se apartou dos guardas, ela achou ele. Logo. Da segunda vez ela chegou para os guardas: vocês viram o meu... Não. Ele deve foi uma pisa nela e ainda rasgaram a roupa dela, porque pensavam que ela era uma prostituta. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que seria mais fácil ter abrido a porta. Não tinha, irmão? Não tinha sido mais fácil? Não tinha sido mais fácil? Né? Se tivesse abrido a porta, não tinha passado por essa tribulação todinha. Glória a Jesus. E aí, meus queridos, existe sim essa questão da chama da paixão. E a gente precisa entender que no relacionamento a paixão se vai. Você sabe de onde foi que nasceu a expressão lua de mel? Lua significa passageiro e mel significa bom. Tudo que é bom dura pouco. O que está dizendo é que aquilo que é bom, que é doce como mel, é passageiro como a lua. Passa. Por isso não dá para você estar com 40 anos de casado querendo ter a mesma paixão da adolescência. Não dá para você esperar que o seu marido diga as mesmas coisas e escreva as mesmas cartas e diga as mesmas frases que dizia na adolescência. Ele tem que fazer isso? Tem, mas ele tem que fazer isso com a maturidade de um homem. É legal isso. Se você for para o livro do Gênesis, a Bíblia diz assim: portanto deixará, diga comigo, deixará. Apegar-se-á, diga comigo, apegar-se-á. E serão, diga comigo, serão. Pronto, 3 coisas acontecem. E aí quando o versículo termina, a Bíblia diz assim: ambos estavam nus e não se envergonhavam. O versículo só vai falar de sexualidade depois que diz que eles se apegaram, depois que diz que eles deixaram pai e mãe e que eles estavam unidos para ser uma só carne. Você sabe o que é que o texto está dizendo? A sexualidade tem o seu espaço de importância? Tem sim. Mas chega um momento na relação que deixar pai e mãe é mais importante do que a sexualidade. Vem em primeiro lugar. Que apegar-se e ser uma só carne é mais importante que isso. Por isso o texto ele vai falar sobre a ideia de que eles estavam nus e não se envergonhavam depois, posteriormente, a posteriori. Porque chega um momento da relação que o respeito é mais importante, o amor é mais importante, a conversação é mais importante, a sexualidade tem o seu espaço? Tem. Mas à medida que a gente vai convivendo com o outro, a gente vai crescendo ao lado do outro, a gente vai sendo abençoado pelo outro, a gente percebe, meus queridos, que a sexualidade já não está em uma posição de proeminência, mas sim numa posição periférica, porque é melhor estar abraçado,
É melhor estar pegando na mão, é melhor estar dizendo que ama. E aí eu me lembrei agora do pastor Carlos Queiroz. Ele conta a história dos pais dele. Ele disse que um dia levou o pai dele, já estou concluindo, levou o pai dele estava prestes a morrer, muito enfermo, e ele foi levar o pai dele para o hospital, e ele disse que chegou lá, desceram no elevador, ele, o pai e a mãe, e quando eles chegaram lá embaixo, ela foi deixar ele no portão do apartamento onde eles moravam. Ele disse que o pai dele olhou e disse assim: minha filha, eu queria que você me desse um abraço. Ele estava indo para o hospital e certamente ele não voltaria, porque ele ia fazer uma cirurgia de alto risco, e já tinha mais de 80 anos. E o Carlos Queiroz disse que viu a cena mais linda da vida dele. Ele disse que o pai dele olhou para a mãe dele e disse assim: você sabia que esse é o último abraço que eu vou lhe dar? E ela disse: sabia, meu amor. E aí ele estava na cadeira de roda, ela se aproximou, ficou entre as pernas dele, e ele colocou a cabeça entre os seios dela, e ele abraçou ela. E o pastor Carlos disse que ele passou assim uns 20 minutos abraçado, muito tempo mesmo. Muito tempo. Ela chorando, ele também, sem dizer nada. E aí quando eles se soltaram, ela olhou para ele e disse: meu filho, pode ser o último abraço, mas está tão gostoso quanto o primeiro. Ele morreu na cirurgia. Nunca mais abraçou a esposa dele. Mas ele cumpriu com o propósito dele na terra. Você sabe qual é a chamada mais especial da sua vida? A felicidade da sua esposa. A felicidade do seu esposo. Se você conseguir construir muitas coisas e não conseguir construir paz no coração do teu cônjuge, você terá falhado na vida. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. E aí eu quero finalizar agora lendo. Abra comigo a Bíblia, por favor. Cantares, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos finalizar agora.